Bora falar agora sobre reposição hormonal? Pois é, a reposição hormonal é um tema que vem ganhando cada vez mais destaque, principalmente por seu impacto na saúde de mulheres e também de homens em diferentes fases da vida. Esse tratamento, ele busca restaurar o equilíbrio hormonal do organismo, seja durante a menopausa, andropausa ou outras condições que resultem em desequilíbrio hormonal. O que acontece é que a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que começam a utilizar o método de forma irregular, para aquilo que não é válido, para aquilo que vai causar a longo prazo um problema grave e sério de saúde. Eu tenho uma colega de profissão que há poucos dias eu estava lendo um relato, não sabia que ela tinha passado por isso, e ela coloca, né, nas redes sociais dela o renascimento e uma situação que ela passou, utilizando aquele famoso chip da beleza, né, como as pessoas costumam dizer. No caso dela, ela tinha implantado, esse chip ele já tinha passado da validade. Quem fez a reposição, né, do chip com ela, disse a ela, se passar da validade, não tem problema nenhum você deixar manter no seu corpo. E ela acreditou nisso. E ela passou por maus bocados para que hoje ela possa estar aqui e contando, né, relatando o que aconteceu com ela. 11h28, a gente recebe aqui a médica Tassiana Mega, ela que é médica endocrinologista, tem especialidade médica, né, num papel fundamental na orientação sobre as melhores práticas e também os cuidados relacionados à reposição hormonal. Doutora, bom dia. Bom dia, Adriana, tudo bom? Bom dia aí a todos que estão aqui escutando a gente nesse tema super interessante, viu? Muito interessante. Eu estava aqui contando para a senhora no off, né, que depois que eu virei mãe, eu nunca fui muito dessas vaidades de precisar mexer aqui, mexer ali, para ter aquela beleza, o padrão de belezas que é imposto, eu não sei nem por quem, né? Eu nunca fui disso. Eu sempre gostei muito, e quem me conhece sabe, eu sempre fui rata de academia, gostava muito de musculação, de levantar peso, de corrida. Depois da gestação, eu dei mais uma controlada com relação a isso, mas uma prioridade maior à saúde. E uma das coisas que hoje eu prezo muito é ser naturalista, principalmente, gente. Acreditem em vocês, se vocês quiserem. Método contraceptivo como pílula, implantes de Mirena, né? Eu já fui indicada para utilizar. E eu não utilizo. Eu tenho receio ainda, mesmo estudando, mesmo você lendo, eu tenho muito receio de fazer introdução de alguns corpos estranhos, como a gente fala assim, né? Para o nosso corpo, porque assim, se fosse para ser nosso, estaria ali com a gente. Embora a gente sabe, tem as pessoas também que acreditam nisso e que utilizam disso, mas eu prefiro hoje ter uma naturalidade, inclusive porque eu quero ver meu filho crescer. Então, eu sou muito... somatizo demais, muito as coisas. Então, para o meu bem-estar, né, psicológico e para a minha saúde como um todo, física e mental, eu prefiro não aderir a determinadas investimentos que as pessoas fazem, né? Agora, exatamente. Falando de recomposição, doutora, primeiro eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é, né, essa recomposição e quem é que deve fazer, porque às vezes a gente fala assim, e quem pode? Isso mesmo, né? Não é para todo mundo. E a reposição hormonal, no caso aí da menopausa, a gente faz quando ocorre queda dos hormônios femininos. Então, você estava falando do chip da beleza. O chip da beleza não é uma recomendação para fazer reposição hormonal. Ah, mas eu vejo todo mundo fazendo. Mas não é uma prática regulamentada nem por nenhuma sociedade médica, nem para fazer reposição hormonal na menopausa. Então, o problema é que a gente está fazendo mais má prática dos instrumentos que a gente tem para cuidar da saúde, como a reposição hormonal. Então, a reposição hormonal a gente faz quando o hormônio está baixo, tá? Então, no caso da mulher, geralmente mulheres, né, a partir dos 40 anos, podem entrar na menopausa, dos 40 até os 55 anos. A idade mais comum das brasileiras entrarem na menopausa é mais ou menos os 48 anos. Então, a gente repõe uma quantidade de hormônio, tá? Que é uma quantidade de hormônio baixa, que vai ajudar essa mulher a melhorar os sintomas da menopausa, melhora a expectativa de vida, melhora o humor, melhora a libido,
melhora a irritabilidade. Então, assim, melhora sintomas urinários, porque muitas mulheres têm queixas urinárias, dor na relação sexual. Então, isso melhora a qualidade de vida da mulher. Então, a reposição hormonal é para melhorar os sintomas, a qualidade de vida da mulher e, no caso do homem, caso ele tenha baixa hormonal. Não para dar fins estéticos. Esse não é a finalidade da reposição hormonal. Tá? Perfeito. A senhora falou com relação à idade, né, das mulheres, normalmente a partir dos 48 anos. Mas existem casos de uma menopausa precoce? Existe. Aí é a mulher antes dos 40 anos. Então, assim, pensa aí, né, o quanto que isso vai repercutir na vida dessa mulher, né, na saúde óssea. Essa mulher vai ter mais chance de ter os ossos mais fragilizados, aumenta o risco até de ter demência, né, a longo prazo. Então, assim, a mulher que tem reposição hormonal, né, que tem menopausa precoce, o ideal é a gente fazer uma reposição hormonal pelo menos até a idade que ela ficaria, né, tendo seus hormônios, mais ou menos em torno dos 48 aos 50 anos. Então, assim, os hormônios, eles são bons, mas eles precisam ser usados da forma correta, né? Não da forma incorreta dessa parte de prática de chip da beleza, questão estética. Quando ele é para a saúde, ele traz assim, uma melhora de vida para a pessoa impressionante. Perfeito. A senhora está falando com relação a esse tipo de prática, né, para quem não deve fazer. E a minha pergunta para a senhora é quais são os riscos de quem faz e que não deve utilizar, por exemplo, está utilizando como chip da beleza, né? Utilizando o chip da beleza como reposição e que, assim, para agora está tudo ótimo, mas a longo prazo, o que é que isso pode ocasionar para essa pessoa? Então, a reposição hormonal é diferente do chip da beleza. Vamos aqui. A reposição hormonal melhora a questão cardiovascular, melhora a questão óssea da mulher, vai evitar que ela tenha osteoporose, vai melhorar a qualidade de vida. Tá? Já o chip, quando ir na reposição hormonal, a gente tende a fazer doses baixas, que a gente fala que é doses fisiológicas, é a dose que o nosso organismo precisa e que nos estudos mostram que essa dose é segura. Já no chip da beleza, são doses muito altas, são doses instáveis, uma hora está alto, uma hora está baixo demais, isso aumenta o risco de ter trombose, aumenta o risco de ter problemas relacionados ao colesterol, doenças do coração, até o próprio risco de AVC. Então, esses são os riscos maiores. Risco de sangramento de uterino, risco principalmente de câncer de mama, tá? Então, a gente tem que fazer a dose de hormônio, é uma dose baixa que a gente fala fisiológica, uma dose segura, não uma dose suprafisiológica, dose acima do que é recomendado. Perfeito. Com relação à reposição, doutora, existe um tipo único ou existem outros tipos? E também as dosagens, né, de pessoa para pessoa? Existem vários tipos, tá? E existe, dependendo da comorbidade, do que a pessoa tem, né? Por exemplo, se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, tá? Se ela tem um nódulo na mama, se ela tem uma doença no fígado, dependendo de todo o contexto dela, a gente vai indicar a terapia melhor. Se ela tem útero, se ela não tem útero. Então, assim, existem vários tipos de reposição hormonal. Então, a gente tem reposição hormonal em gel, tem uma reposição hormonal que é tópica, que é um adesivo. Tem comprimidos, né, que a gente pode fazer reposição hormonal, mas implantes hormonais para reposição hormonal na menopausa não tem nenhuma indicação. Perfeito. E a durabilidade? Que a senhora falou em gel, falou a durabilidade. Geralmente é feito todo dia, é usado todo dia. E o que acontece? A gente geralmente faz a reposição hormonal, o ideal é que ela seja de uma forma precoce. Então, quem é que vai mais se beneficiar? Quem começar mais cedo a reposição hormonal. A mulher entrou na menopausa ou começou com aqueles atrasos menstruais, ou começou com sintomas, aqueles calorões, né? Acordando de noite com muito calor, né? Irritabilidade, insônia, que são sintomas mais comuns, a gente já pode começar a fazer a reposição hormonal. Então, quanto mais precoce, mais benefícios, mais bem para a saúde ela vai fazer. Então, assim, quando a gente passa muito do tempo, a mulher entrou na menopausa, depois de 10 anos que ela entrou, ela quer fazer a reposição hormonal, isso aumenta o risco dela ter problemas.
Então, a gente tem que avaliar tudo isso, avaliar o que ela tem de problemas de saúde e a fase que ela está. Se ela está começando agora, se já tem bastante tempo que ela começou, se ela tem algum problema de mioma, de nódulo mamário e outras coisas. Perfeito. Tem efeitos colaterais, doutora? O efeito colateral, assim, é baixo em relação ao benefício. Então, o efeito colateral maior é assim, é um inchaço nas mamas, como se a mulher estivesse menstruando, e pode ter alguns sangramentos menstruais, assim, né? Sangramentos de escapes, que é o mais comum. Esses são os sintomas mais comuns. Mas, assim, para os benefícios da reposição hormonal, assim, pensa aí, uma pessoa que não consegue dormir de tanto calor e ou acorda 3 horas da manhã, que é esse folgacho, geralmente dá no período da madrugada. A pessoa daqui a pouco está tomando remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dormir, tá entendendo? Então, se a gente não trata a verdadeira causa, a gente vai deixando a vida da pessoa mais difícil e aumentando a chance de ela ter outras doenças. Certo. Só para a gente finalizar, a senhora falou com relação ao tratamento, né? Tipo, quando iniciar. E a senhora trouxe, inclusive, esse exemplo de que tem mulheres que deixam passar depois de 10 anos que entrou na menopausa. Qual seria o período ideal para que ela já começasse? Por que eu te pergunto isso? Porque, por exemplo, uma mulher de 40 anos, mas tem algum desses sintomas, como se fosse uma pré-menopausa, né? Se assim eu posso dizer, associados, mas não consegue identificar que seja isso. Por exemplo, o mal-estar, né, uma indisposição, algo que não tinha com frequência, ou uma irritabilidade, mas está com fluxo menstrual ainda ok, ainda tá, mas, e que isso já pode ser um indício, né? Isso já é hora dessa mulher já buscar uma possível introdução de reposição hormonal? Essa mulher precisa buscar uma avaliação. Então, a partir dos 40 anos, a gente precisa ficar atento à nossa menstruação, você que é mulher. Porque, assim, a menstruação começou a atrasar. Eu falo bem assim, a menstruação é o relógio da mulher do ponto de vista hormonal. Se ela está atrasando, não tem conversa, tem alguma coisa errada. E se você tiver esses sintomas, algum desses sintomas, você pode estar entrando nesse período que é da perimenopausa, que são sintomas que antecedem já, né, a menopausa, que a menopausa é a parada da menstruação durante 1 ano. Mas até 10 anos antes dela entrar na menopausa, ela já pode ter alguns sintomas. Então, assim, a gente precisa ficar atento. A gente não precisa esperar a mulher sofrer 10 anos para tratar ela só depois que ela entrou na menopausa mesmo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a doutora Tassiane Mega, médica endocrinologista, que conversou com a gente aqui hoje sobre os benefícios, os riscos também, né, da recomposição hormonal, mas o risco para quem faz sem a necessidade devida. Né, doutora? Muito obrigada, viu? Os seus esclarecimentos aqui conosco. Obrigada aí, Adriana. Obrigada a todos vocês. E quem quiser saber mais aí de reposição hormonal, de endocrinologia, pode me seguir no meu perfil do Instagram, @doutora Tassiane Mega. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Agora 11h40. Conexão Sociedade.